O som do papel sendo rasgado ecoou pelo salão silencioso do banco como um tiro. As duas metades do cheque caíram sobre o balcone de mármore polido e depois deslizaram até o chão frio. A menina olhou para os pedaços de papel aos seus pés, seu rosto pequeno e magro, não demonstrando nada além de uma tristeza contida, profunda, do tipo que mora nos olhos de quem já conhece a injustiça desde cedo. Ela não gritou, não chorou. Apenas ficou ali, parada, com seus sapatos desgastados e seu vestido simples, enquanto o gerente a encarava do alto de sua importância fabricada. Seus olhos cheios de desdém, como se aquela criança fosse apenas mais um incômodo em sua manhã perfeita. O que aquele homem não sabia, o que sua arrogância não permitia que ele enxergasse, era que aquela menina silenciosa guardava um segredo capaz de transformar seu mundo inteiro. E aquele cheque rasgado, tratado com tanto desprezo, era apenas o começo de uma história que ninguém ali poderia imaginar. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo do coração. Se essa história está tocando você, se você sente que vale a pena, por favor, se inscreva no canal. É através do seu apoio que consigo trazer histórias como essa, que nos fazem refletir, sentir e acreditar que a dignidade nunca se perde, mesmo diante da humilhação. E deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber que essas narrativas atravessam fronteiras e chegam em corações de todo o Brasil e do mundo. Sua presença aqui significa muito para mim. A agência bancária era uma daquelas construções imponentes que parecem feitas para intimidar. Paredes altas, lustres de cristal, piso tão brilhante que refletia as pessoas como espelhos. Tudo ali respirava poder, dinheiro, importância. Era o tipo de lugar onde sapatos caros faziam um som específico ao caminhar, onde os perfumes eram discretos, mas certamente importados, onde cada funcionário usava o sorriso como uniforme, mas apenas para quem merecia. E uma menina de 9 anos, com roupas simples e olhar cansado, definitivamente não se encaixava no padrão de quem merecia. Ela havia entrado pela porta giratória há alguns minutos, carregando uma pequena bolsa de pano surrada e segurando um envelope branco nas mãos. Seus passos eram hesitantes, não por medo, mas por uma cautelosa consciência de que não pertencia àquele mundo. As pessoas passavam por ela sem olhar, ou olhavam rápido demais, com aquele tipo de olhar que registra e descarta em um segundo. Criança pobre, fora do lugar, provavelmente perdida. O gerente, Sr. Armando Valente, já estava tendo um dia difícil. Reunião pela manhã com diretores exigentes, metas apertadas, pressão de todos os lados. Ele era um homem de meia idade, cabelos começando a ficar grisalhos nas têmporas, terno impecável, gravata perfeitamente ajustada. 30 anos de carreira no banco. Subiu degrau por degrau, pisando quando necessário, sorrindo quando conveniente, esquecendo rostos e nomes que não importavam. Ele se orgulhava de sua posição. Gerente da agência central. Um cargo que exigia presença, autoridade, capacidade de julgar rapidamente quem era quem. E quando viu aquela menina se aproximando do seu balcão, enquanto sua assistente estava ocupada, ele já sabia exatamente quem ela era. Mais uma criança mandada pelos pais para resolver coisas que não entendia. Ou pior, alguma situação irregular. Ele suspirou, irritado, e fez um gesto impaciente para que ela se aproximasse. A menina caminhou devagar até ele, seus dedos apertando o envelope. Seu nome era Helena, mas ninguém ali perguntou. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo simples, alguns fios rebeldes escapando e caindo sobre seu rosto. Suas roupas eram limpas, visivelmente cuidadas, mas remendadas em alguns lugares. O tipo de roupa que passa de irmão para irmão, que é lavada à mão com sabão comum, que é usada até não servir mais e então transformada em outra coisa. O que você quer? A voz do gerente era cortante, sem qualquer calor humano. Ele nem olhou para ela direito. Seus olhos estavam na tela do computador, verificando números, sempre números. Helena estendeu o envelope. Eu preciso descontar esse cheque, por favor. O por favor
Foi dito com uma educação que não combinava com a recepção que ela estava recebendo. Armando pegou o envelope com displicência, como se estivesse fazendo um favor imenso. Abriu. Retirou o cheque. E então parou. O valor estava escrito ali, claro e inconfundível. Não era um valor pequeno. Não era 10, 20, 100 reais. Era um cheque de 50 mil reais. E ele estava em nome dela. Helena Silva Monteiro. A expressão de Armando mudou imediatamente. A irritação deu lugar à suspeita. Ele olhou para a menina, depois para o cheque, depois novamente para a menina. Seus olhos se estreitaram. Aquilo não fazia sentido. Uma criança mal vestida com um cheque daquele valor? Era óbvio o que estava acontecendo. Fraude. Roubo. Talvez os pais estivessem usando a menina para tentar aplicar algum golpe. Onde você pegou isso? A pergunta veio carregada de acusação. Meu avô me deu. Seu avô te deu. Armando repetiu cada palavra pingando sarcasmo. Um cheque de 50 mil reais. Seu avô. Helena apenas acenou com a cabeça, seus olhos grandes e escuros fixos no rosto dele, tentando entender por que ele estava falando daquele jeito. Escuta aqui, menina. Eu trabalho nesse banco há 30 anos. 30 anos. E você acha que eu não sei reconhecer uma fraude quando vejo? Você acha que pode entrar aqui com essa roupinha de pobre e tentar me enganar com um cheque roubado? Não é roubado. A voz dela era baixa, mas firme. Meu avô me deu. Ele disse que era meu. Armando riu. Foi uma risada curta, amarga, completamente desprovida de humor. Ele pegou o cheque com as duas mãos. Sabe o que eu faço com fraudes? Sabe o que acontece com gente que tenta enganar esse banco? E então, sem aviso, ele rasgou o cheque ao meio. O som foi alto, definitivo. As duas partes ficaram penduradas em suas mãos por um instante antes de ele as deixar cair sobre o balcão, de onde deslizaram até o chão. O banco inteiro pareceu parar. As pessoas próximas olharam. Alguns clientes desviaram o olhar rapidamente, constrangidos. Os funcionários se entreolharam, mas ninguém disse nada. Ninguém nunca dizia nada quando o senhor Valente tomava decisões. Ele era o gerente. Ele sabia o que estava fazendo. Helena olhou para os pedaços de papel no chão. Ela não se abaixou para pegá-los. Não chorou, embora seus olhos ficassem brilhantes. Apenas ficou ali, parada. E algo na quietude dela era mais devastador do que qualquer grito poderia ser. Agora sai daqui antes que eu chame a segurança. E diz para quem te mandou que fraude é crime. Crime grave. Entendeu? Ela não respondeu. Virou-se devagar e começou a caminhar em direção à porta. Seus passos eram ainda mais lentos do que quando entrou, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. As pessoas abriam caminho, mas não por respeito. Abriam caminho como se ela carregasse algo contagioso. Vergonha, pobreza, fracasso. Armando voltou sua atenção para o computador, já esquecendo o incidente. Apenas mais uma tentativa de fraude frustrada. Ele fez o certo. Protegeu o banco. Mais tarde, preencheria um relatório. Talvez até recebesse um elogio pela vigilância. Mas enquanto Helena caminhava em direção à saída, algo aconteceu que ele não esperava. A porta do escritório principal se abriu, aquela porta que geralmente permanecia fechada, por onde apenas pessoas muito importantes entravam e saíam. E de lá surgiu uma mulher elegante, por volta dos 60 anos, cabelos prateados, perfeitamente penteados, terninho impecável, uma presença que emanava autoridade verdadeira, não aquela autoridade fingida que Armando cultivava. Ela parou. Seus olhos encontraram Helena, e então, para o choque de todos os presentes, a mulher abriu um sorriso enorme, genuíno, cheio de alegria. Helena, minha netinha! O banco inteiro congelou. Helena se virou, e pela primeira vez desde que entrara ali, seu rosto se iluminou. Vovó! A mulher caminhou rapidamente até a menina, seus sapatos caros fazendo aquele som firme e decidido no piso de mármore. Ela se ajoelhou, sem se importar com o terno caro, e abraçou Helena com uma intensidade que falava de amor verdadeiro, do tipo que não se importa com quem está olhando. O que você está fazendo aqui, meu amor? Eu pensei que você fosse vir apenas mais tarde.
Helena olhou para baixo, para os pedaços do cheque ainda no chão. A mulher seguiu seu olhar. Seu sorriso desapareceu. Ela se levantou, pegou os 2 pedaços de papel, juntou-os, leu. Sua expressão mudou. O ar ao redor dela pareceu esfriar. Quem fez isso? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você poderia ouvir a respiração das pessoas. Armando, que até então estava absorto em seu computador, finalmente percebeu que algo estava errado. Muito errado. Ele olhou para cima e viu a mulher. Reconheceu-a imediatamente. Era impossível não reconhecer. Beatriz Monteiro, presidente do Conselho Administrativo do banco. Uma das maiores acionistas. A mulher que tinha poder para contratar e demitir com uma palavra. A mulher cuja foto estava em todos os relatórios anuais. A lenda viva daquela instituição. E ela estava segurando um cheque rasgado e olhando para ele. Senhor Valente. A voz dela era calma, perigosamente calma. Foi você quem fez isso? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu novamente. Todas as palavras que existiam no mundo pareceram ter desaparecido. Finalmente conseguiu fazer um gesto afirmativo com a cabeça. Por quê? Eu pensei, a menina... Ele olhou para Helena, depois para Beatriz, e a conexão finalmente se fez em seu cérebro. O sobrenome. Monteiro. Helena Silva Monteiro. Beatriz Monteiro. Eu não sabia. Você não sabia. Beatriz repetiu, e havia algo terrível na calma dela. Você não sabia. Então rasgou um cheque legítimo. Você não sabia. Então acusou uma criança de fraude. Você não sabia. Então a humilhou na frente de todo mundo. Alguns clientes começaram a sacar seus celulares, filmando discretamente. Os funcionários estavam paralisados. Armando sentiu suor escorrendo por suas costas, apesar do ar-condicionado potente. Senhora Monteiro, eu peço desculpas. Eu não tinha ideia de que ela era minha neta. Beatriz o cortou. E se ela não fosse? E se fosse apenas uma menina qualquer, com um cheque legítimo, você teria tratado ela daquele jeito mesmo? Você teria rasgado? Você teria acusado? Armando não tinha resposta. Porque a resposta verdadeira era sim. E ambos sabiam disso. A história de Helena e Beatriz era uma história que começara com dor e se transformara em amor ao longo dos anos. Helena era filha de Laura, a filha mais nova de Beatriz. Laura havia se apaixonado jovem, contra a vontade da família, por um rapaz simples, trabalhador, mas sem os recursos que os Monteiro consideravam adequados. Houve brigas, ultimatos. Laura escolheu o amor e foi deserdada. Você já passou por isso? Já precisou escolher entre seguir seu coração e manter a aprovação de quem você ama? Deixa aqui nos comentários se você consegue entender a dor dessa decisão. Durante anos, Beatriz não falou com a filha. Orgulho, mágoa, decepção. Todos aqueles sentimentos que constroem muros entre as pessoas. Mas então Laura ficou doente. Câncer. E quando você recebe uma notícia dessas, quando entende que o tempo é finito, todos aqueles muros parecem ridiculamente pequenos e sem importância. Beatriz foi até a filha, pediu perdão, chorou. E nas últimas semanas de vida de Laura, elas se reconciliaram. Laura fez Beatriz prometer que cuidaria de Helena, que nunca deixaria a menina faltar nada, mas mais importante, que nunca deixaria ela esquecer de onde vinha, do amor simples e verdadeiro que seus pais tinham. Quando Laura morreu, o pai de Helena, João, estava devastado. Ele trabalhava em 2 empregos para sustentar a filha, mas era um bom homem, amoroso, presente. Beatriz ofereceu ajuda financeira que ele aceitou com hesitação, apenas o suficiente para garantir que Helena tivesse educação e saúde. Ele não queria caridade. Queria dignidade. E Beatriz respeitou isso. Ela visitava a neta regularmente, mas sempre na casa simples onde elas moravam. Trazia presentes modestos, passava tempo de qualidade. E aos poucos, aprendeu algo que todos os seus anos construindo fortunas não haviam ensinado. Que valor não se mede em dinheiro. O cheque havia sido um presente de aniversário. 50 mil reais para Helena começar uma poupança, um futuro. Beatriz tinha dado pessoalmente,
explicado que aquele dinheiro era dela, de sua herança, que um dia tudo aquilo seria seu, mas que ela precisava aprender o valor das coisas primeiro. O cheque deveria ser depositado na conta que elas haviam aberto juntas, uma conta no nome de Helena, com Beatriz como tutora. Mas Helena decidira ir sozinha ao banco. Queria provar para a avó que era responsável, que podia cuidar das próprias coisas. Tinha apenas 9 anos, mas já carregava aquela independência que nasce da necessidade. E agora estava ali, no banco que um dia seria parcialmente seu, sendo abraçada pela avó enquanto um gerente suava frio percebendo a dimensão do seu erro. "Senhor Valente", Beatriz disse, sua voz agora mais controlada, mais empresarial. "Você trabalha há quanto tempo nessa instituição?" 30 anos, senhora. 30 anos. E em 30 anos, você aprendeu a julgar as pessoas pela roupa que vestem, pelo sapato que calçam, pela aparência. Você aprendeu que existe um tipo certo de cliente e um tipo errado. Você aprendeu preconceito. "Eu não sou preconceituoso!" A resposta veio rápida, defensiva, mas soou oca mesmo para ele. Beatriz olhou para ele por um longo momento. "Não é? Então me diga, se um homem de terno entregasse esse mesmo cheque, você teria rasgado? Se uma mulher bem vestida viesse com essa mesma história, você teria acusado de fraude sem ao menos verificar?" Silêncio. Você não rasgou o cheque porque suspeitava de fraude. Você rasgou porque decidiu, em uma fração de segundo, que uma menina pobre não merecia o benefício da dúvida. Você rasgou porque ela não se encaixava na sua ideia de quem pertence a esse lugar. Cada palavra era uma estaca sendo cravada. Armando queria se defender, mas não havia defesa. Porque ela estava certa. Absolutamente, devastadoramente certa. Beatriz se virou para Helena, sua expressão se suavizando completamente. "Amor, você está bem?" Helena acenou com a cabeça, mas seus olhos ainda estavam tristes. "Eu só queria fazer a coisa certa, vovó, como você me ensinou. E você fez, minha linda. Você fez tudo certo. O erro não foi seu. Nunca foi." Ela beijou a testa da menina, depois se virou novamente para Armando. "Amanhã de manhã você estará no meu escritório, às 8 em ponto. Teremos uma conversa sobre os valores deste banco, sobre como tratamos as pessoas, independentemente de quem sejam. E sobre seu futuro aqui." Armando sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 30 anos. 3 décadas de carreira. E tudo poderia acabar por causa de um momento. Um único momento de julgamento precipitado. "Por favor, senhora Monteiro. Eu peço desculpas, eu nunca pretendi." "Você nunca pretendeu o quê? Humilhar uma criança? Mas você fez. Você nunca pretendeu agir com preconceito? Mas você agiu. Intenção não apaga a ação, senhor Valente, e ações têm consequências." Ela não gritou. Não precisava. Há uma forma de poder que não precisa de volume. Beatriz tinha esse poder. Ela se virou para os outros funcionários, que estavam observando a cena com uma mistura de choque e certa satisfação secreta. Ninguém gostava muito de trabalhar com Armando. Ele era duro demais, exigente demais, rápido demais para criticar e lento demais para elogiar. Quero que todos vocês prestem atenção no que aconteceu aqui hoje. Este banco foi fundado há quase um século. Meu avô começou com uma pequena agência numa cidade do interior. Ele atendia todo mundo: o fazendeiro rico, o trabalhador rural, a costureira, o menino que queria abrir sua primeira conta com moedas guardadas num cofrinho. Todos eram tratados com respeito, porque meu avô entendia uma coisa simples: dinheiro vai e vem, mas dignidade é eterna. As pessoas ouviam, completamente absortas. Alguns clientes haviam parado o que estavam fazendo. Era impossível não prestar atenção. Ao longo dos anos, crescemos. Nos tornamos uma instituição importante, mas crescimento sem valores é apenas expansão vazia. Se para sermos grandes, precisamos ser pequenos com as pessoas, então não somos nada. Ela olhou diretamente para cada funcionário. Então eu quero que vocês guardem essa imagem. Uma menina de 9 anos, educada, honesta, tentando fazer a coisa certa. E um homem poderoso, rasgando não apenas um papel,
mas a dignidade dela. Guardem essa imagem e decidam que tipo de profissional vocês querem ser. Beatriz pegou Helena pela mão. Vamos, meu amor. Vamos ao meu escritório. Podemos resolver isso lá. Elas caminharam juntas através do banco. Helena, tão pequena ao lado da avó, mas de cabeça erguida agora. Beatriz, imponente, mas segurando a mão da neta com uma ternura que lembrava todo mundo de que, por trás de todos os títulos e posições, somos apenas pessoas. Quando chegaram ao escritório, Beatriz fechou a porta. Era um ambiente elegante, mas pessoal. Fotos na mesa, livros nas estantes, uma janela enorme com vista para a cidade. Ela puxou uma cadeira para Helena sentar. Depois se sentou ao lado dela, não atrás da mesa imponente, mas ali, no mesmo nível. Me conta o que aconteceu devagar. Tudo. E Helena contou. Com a honestidade simples das crianças, ela relatou como entrara no banco, como se sentira pequena, como o gerente a tratara, as acusações, o cheque sendo rasgado. Ela não embelezou, não exagerou. Apenas contou a verdade. Beatriz ouvia, e seu coração se partia um pouco a cada frase, porque ela sabia, embora Helena fosse muito jovem para entender completamente, que aquilo não era apenas sobre um cheque rasgado. Era sobre todas as vezes que pessoas são julgadas por sua aparência, todas as vezes que a pobreza é tratada como vergonha, todas as vezes que esquecemos que por trás de cada rosto há uma história, uma dignidade, uma humanidade que merece respeito. Eu só queria mostrar que consigo fazer as coisas sozinha, Helena disse, sua voz finalmente quebrando um pouco. O papai sempre diz que tenho que ser forte, que não posso deixar as pessoas pensarem que sou fraca só porque a gente não tem muito dinheiro. Beatriz puxou a neta para um abraço. Meu amor, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Mais forte do que qualquer um naquele banco. Porque força verdadeira não é sobre poder ou dinheiro. É sobre manter sua dignidade quando tentam tirar dela. É sobre bondade quando recebe crueldade. É sobre continuar acreditando no bem mesmo quando o mundo te mostra o mal. Elas ficaram assim por um tempo, avó e neta, no silêncio confortável de quem se entende sem precisar de palavras. Mais tarde, Beatriz pegou o telefone e ligou para seu advogado. Explicou a situação. Não, ela não queria processar ninguém. Não queria vingança. Mas queria garantias. Queria mudanças. Queria treinamento obrigatório sobre preconceito e inclusão para todos os funcionários. Queria políticas claras sobre como tratar todos os clientes com respeito. Queria transformar aquele momento doloroso em algo que pudesse prevenir dor futura para outros. Quanto ao cheque, foi fácil resolver. Beatriz tinha autoridade para emitir outro. Mas ela fez questão de que fosse Helena quem fosse até o caixa, apresentasse o novo cheque e fizesse o depósito. Com Beatriz ao lado, mas permitindo que a menina tivesse sua autonomia, seu momento de mostrar que era capaz. O caixa que as atendeu era um jovem de uns 20 e poucos anos, nervoso por estar servindo a presidente do conselho, mas profissional. Ele tratou Helena com respeito, explicou cada passo do processo, perguntou se ela tinha dúvidas. Fez tudo como deveria ter sido feito desde o início. Quando terminaram, Helena olhou para a avó com um sorriso. Pequeno, mas genuíno. Obrigada, vovó. Não precisa agradecer, amor. Você não fez nada de errado. O erro foi dos outros, não seu. Enquanto saíam do banco, passou por elas um casal de idosos, clientes antigos, provavelmente. A mulher usava roupas simples, parecidas com as de Helena. O homem segurava um envelope, mãos trêmulas. Eles olharam para Beatriz com aquela mistura de reverência e medo que pessoas simples frequentemente sentem diante de autoridade. Beatriz parou, sorriu para eles. Boa tarde. Está tudo bem? Estão sendo bem atendidos? O casal pareceu surpreso com a atenção. Sim, senhora. Obrigado, senhora. Ótimo. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, podem pedir para me chamarem. Estou sempre disponível. Era um gesto pequeno, uma frase simples. Mas pelo jeito que os olhos do casal brilharam, era claro que aquilo significava muito. Ser visto, ser tratado como importante.
como alguém que importa. Na manhã seguinte, Armando Valente chegou ao banco às 7h30, 30 minutos antes do horário marcado. Ele não dormira. Passara a noite inteira repassando o dia anterior, pensando nas palavras de Beatriz, na expressão de Helena, tentando entender onde tudo dera errado. Ele subiu até o escritório dela. A secretária o fez esperar. Não por crueldade, mas porque Beatriz estava em uma ligação. Quando finalmente foi chamado, entrou no escritório com as pernas bambas. Beatriz estava sentada atrás de sua mesa, lendo alguns papéis. Ela olhou para cima quando ele entrou. Gesticulou para que se sentasse. Ele sentou, as mãos suadas, o coração batendo descompassado. Senhor Valente, ela começou, tirando os óculos de leitura. Você dormiu bem? A pergunta o pegou desprevenido. Não, senhora, não consegui. Imagino, também não dormiria. Ela se recostou na cadeira. Passei a noite pensando sobre o que fazer, sobre o que seria justo, o que seria correto. Ele não disse nada, apenas esperou a sentença. Você tem filhos, senhor Valente? Tenho, senhora. 2. Um filho de 20 anos, uma filha de 16. E como você se sentiria se alguém tratasse seus filhos do jeito que você tratou minha neta? A pergunta foi como um soco no estômago. Armando imaginou sua filha, que ele tanto amava, sendo acusada injustamente, sendo humilhada, vendo algo importante para ela sendo destruído por puro preconceito. A dor que sentiu, apenas imaginando, foi intensa. Eu ficaria destruído, ele admitiu, sua voz saindo rouca. Mas você fez isso com outra criança, a filha de outra pessoa. Você acha que a dor é menor porque não é seu sangue? Não, senhora. Beatriz suspirou. Eu poderia te demitir. Seria fácil, justificável. Você humilhou publicamente um cliente, uma criança. E não apenas qualquer cliente, mas minha neta. Eu teria todos os motivos. Armando abaixou a cabeça. Estava preparado para isso. Eu entendo, senhora, mas eu não vou fazer isso. Ele olhou para cima surpreso. Sabe por quê? Porque demitir você seria fácil para mim, mas não ensinaria nada. Não mudaria nada. Você sairia daqui se sentindo vítima, ressentido, sem nunca realmente entender o que fez de errado. E o próximo gerente que viesse poderia fazer exatamente a mesma coisa. Ela se inclinou para a frente. Então, ao invés disso, você vai passar pelos próximos 3 meses em um programa. Vai trabalhar meio período na linha de frente, como caixa, atendendo todos os clientes. Rico, pobre, não importa. Vai fazer um curso sobre preconceito, inclusão, empatia. Vai escrever relatórios semanais sobre o que está aprendendo. E você vai fazer isso sem diminuição de salário, porque eu não quero punir sua família pelos seus erros. Armando estava atônito. Isso era mais generoso do que ele merecia. Muito mais. Mas, Beatriz continuou, sua voz ficando mais firme. Se eu ouvir uma única reclamação, se eu souber de um único incidente de desrespeito, se você demonstrar que não aprendeu nada, aí sim, você estará demitido. E não apenas isso. Eu vou me certificar de que toda a instituição financeira dessa cidade saiba exatamente por quê. Entendeu? Sim, senhora. Perfeitamente. Você tem uma escolha, senhor Valente. Você pode encarar isso como uma humilhação, como uma punição injusta. Ou pode encarar como uma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, alguém que seus filhos possam se orgulhar. Ele engoliu em seco. Eu quero ser melhor, senhora. Eu preciso ser. Então prove, não para mim, para você mesmo. E para toda pessoa que você vai atender daqui para frente. Quando Armando saiu do escritório, ele se sentiu estranho. Não aliviado exatamente, mas diferente. Como se algo dentro dele tivesse sido sacudido, deslocado. Ele pensou em Helena, naqueles olhos grandes e tristes olhando para o cheque rasgado. E sentiu vergonha. Vergonha verdadeira, do tipo que queima por dentro e te força a olhar para quem você realmente é. As semanas seguintes foram as mais difíceis da carreira de Armando. Estar na linha de frente, como um funcionário comum, foi humilhante no início.
Colegas que antes o respeitavam ou fingiam respeitar, agora o viam em posição inferior. Alguns sussurravam, outros evitavam falar com ele. Mas algo começou a acontecer. Atendendo dezenas de pessoas por dia, Armando começou a ver algo que antes ignorava. A mulher idosa que tremia ao assinar documentos porque tinha artrite. O jovem pai que abria sua primeira conta poupança com R$ 50, mas sorria como se fosse 1 milhão. A imigrante que falava português com dificuldade e era tratada com impaciência por alguns colegas. Ele começou a notar os pequenos preconceitos, as microagressões. O jeito como alguns clientes eram cumprimentados calorosamente, enquanto outros eram atendidos de forma mecânica. E reconheceu, com dor crescente, que ele fazia a mesma coisa. Durante 30 anos, fez a mesma coisa. No curso de inclusão, ministrado por uma psicóloga experiente, ele aprendeu sobre viés inconsciente, sobre como nosso cérebro categoriza pessoas em frações de segundo baseado em aparência e como isso influencia nosso comportamento. Ele aprendeu que reconhecer esses vieses era o primeiro passo para mudá-los. E nos relatórios semanais que escrevia para Beatriz, ele foi honesto, brutalmente honesto, sobre suas falhas, sobre os momentos em que quase repetiu velhos padrões, sobre como era difícil, mas necessário, mudar. Beatriz lia cada relatório e via, com satisfação silenciosa, um homem se transformando. Não perfeitamente, não sem tropeços, mas genuinamente. 3 meses depois, quando o programa terminou, Beatriz chamou Armando novamente para seu escritório. Desta vez, Helena estava lá. Armando parou na porta ao vê-la. Seus olhos se encheram de lágrimas inesperadas. Helena, ele disse, sua voz quebrando. Eu sinto muito. Eu sinto muito de verdade. O que eu fiz foi cruel, foi errado. E não há desculpa. Eu espero que um dia você possa me perdoar. Helena olhou para ele por um longo momento. Ela era ainda uma criança, mas havia sabedoria naqueles olhos. Vovó me ensinou que todo mundo merece uma segunda chance, que as pessoas podem mudar se elas realmente quiserem. Eu quero, Armando disse com fervor. Eu juro que quero. Então eu te perdoo. Aquelas 4 palavras simples quebraram algo dentro de Armando. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Perdão. Ele não achava que merecia, mas estava sendo oferecido mesmo assim. Beatriz deixou o momento acontecer. Depois disse suavemente: Senhor Valente, você está sendo transferido para nossa agência em uma comunidade carente, como gerente, mas um gerente diferente. Um gerente que vai construir pontes, não muros, que vai tratar cada pessoa que entrar ali como se fosse a mais importante. Você aceita? Armando olhou para ela, depois para Helena. Eu aceito. E vou fazer você se orgulhar. Vou fazer todos vocês se orgulharem. E ele fez. Nos meses e anos seguintes, aquela pequena agência se transformou em uma das mais bem avaliadas do banco. Não pelos números necessariamente, embora esses também melhorassem, mas pela forma como as pessoas eram tratadas, pelo respeito, pela dignidade, pela humanidade. Armando se tornou conhecido na comunidade, o gerente que realmente se importava, que aprendia os nomes das pessoas, que ajudava jovens a abrir suas primeiras contas, que explicava com paciência para idosos confusos sobre tecnologia bancária, que via pessoas, não apenas números. Helena cresceu, continuou usando roupas simples por escolha, porque entendia que valor não está no que vestimos. Estudou, aprendeu, e quando ficou mais velha, começou a trabalhar em projetos sociais do banco, programas de inclusão financeira, educação para comunidades carentes. Beatriz, vendo a neta crescer, sentia um orgulho imenso, porque Helena não tinha apenas herdado dinheiro ou posição, tinha herdado valores, compaixão, a capacidade de ver além das aparências. Anos depois, quando Helena estava prestes a completar 18 anos, Beatriz a levou para um passeio. Visitaram a primeira agência do banco, aquela que o bisavô de Helena havia fundado quase um século atrás. Era um prédio pequeno, simples, preservado como museu agora. Seu bisavô começou com quase nada, Beatriz disse, passando a mão pelas paredes antigas.
Mas ele tinha algo que dinheiro não pode comprar. Ele tinha integridade e visão. Ele via potencial em todo mundo. Helena olhou as fotos antigas nas paredes, rostos de clientes de décadas atrás. Trabalhadores, fazendeiros, comerciantes, todos sorridentes, todos tratados com respeito. É isso que eu quero que você lembre, quando tudo isso for seu um dia, Beatriz continuou. Não é sobre quanto você tem, é sobre como você usa o que tem. É sobre quantas vidas você toca, quantas pessoas você ajuda, quantas dignidades você protege. Como o Sr. Armando mudou? Helena disse pensativamente. Sim, embora a mudança tenha vindo de um lugar doloroso. Nem todo mundo precisa cair tão fundo para aprender. Alguns de nós podemos aprender com gentileza, com exemplos. Mas outros precisam sentir a dor que causam para entender. Você já precisou de um momento de queda para crescer? Já teve que enfrentar suas próprias falhas de uma forma dolorosa para se tornar melhor? Deixa aqui nos comentários. Às vezes, as lições mais importantes vêm das experiências mais difíceis. O dia do aniversário de 18 anos de Helena foi simples. Uma festa pequena, com amigos e família. Nada ostensivo. Beatriz deu a ela um presente especial. As ações que faziam dela, oficialmente, uma das herdeiras do banco. Mas mais do que isso, deu a ela uma carta. Na carta, Beatriz escrevia sobre o dia do cheque rasgado. Sobre como aquele momento doloroso havia mudado, não apenas Armando, mas o banco inteiro. Sobre as políticas que foram implementadas, os treinamentos, as mudanças culturais. E sobre como, às vezes, são os momentos mais difíceis que nos dão as oportunidades mais importantes de fazer a diferença. Helena leu a carta com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de compreensão. Ela entendia agora completamente que aquele dia no banco não havia sido apenas sobre ela. Havia sido sobre todas as pessoas que são julgadas injustamente. Todas as crianças, adultos, idosos que entram em lugares e são tratados como menos do que são porque não se encaixam em alguma expectativa arbitrária. E ela jurou naquele momento que usaria sua posição, sua herança, não para poder pessoal, mas para garantir que ninguém mais sentisse o que ela sentiu naquele dia. A pequena dor, a confusão, a sensação de ser vista como nada. Nos anos seguintes, sob a liderança eventual de Helena, o banco se tornou referência em inclusão. Programas para comunidades carentes, microcrédito para pequenos empreendedores, educação financeira em escolas públicas. Cada iniciativa carregava a memória daquele dia, daquele cheque rasgado, daquela menina de 9 anos que foi julgada e encontrou, na humilhação, uma missão. Armando continuou trabalhando até sua aposentadoria. No seu último dia, a comunidade onde ele era gerente fez uma festa para ele. Não era protocolo, não era esperado. As pessoas simplesmente queriam demonstrar gratidão. Ele havia sido mais do que um gerente. Havia sido um amigo, um apoio. Alguém que acreditou neles quando outros não acreditavam. Helena foi à festa. Ela e Armando conversaram, como faziam regularmente agora. Ele agradeceu, como sempre fazia, pela segunda chance. E ela respondeu, como sempre respondia, que todos merecem a oportunidade de crescer. Você sabe, Armando disse, olhando ao redor da festa, as pessoas rindo, comendo, celebrando. Se você não tivesse me perdoado naquele dia, nada disso teria acontecido. Eu teria saído do banco amargo, ressentido, sem aprender nada. Mas você, uma criança, me ensinou algo que 30 anos de experiência não haviam ensinado. O que eu te ensinei? Helena perguntou. Que mercê é mais poderosa do que punição, que oportunidade é mais transformadora do que condenação, que as pessoas são mais do que seus piores momentos. Helena sorriu. Você aprendeu bem. E ele havia aprendido, assim como o banco aprendeu, assim como todos que ouviram a história aprenderam. Porque no final, aquela história não era apenas sobre um cheque rasgado. Era sobre dignidade, sobre a capacidade humana de mudar, sobre como um único momento pode ser uma tragédia ou uma oportunidade, dependendo do que fazemos com ele. Era sobre uma menina que manteve sua dignidade quando tentaram tirar dela.
Sobre uma avó que usou poder para proteger, não para destruir. Sobre um homem que encontrou coragem para reconhecer suas falhas e mudar. E sobre um banco que aprendeu que seu maior ativo não eram os números em contas. Eram as pessoas. Todas elas. Ricas ou pobres, bem vestidas ou não. Com muito ou pouco dinheiro. Cada uma com sua história, sua dignidade, seu direito de ser tratada com respeito. Aquele cheque rasgado virou símbolo. Beatriz o emoldurou, as duas metades juntas, mas com a linha da rasgadura visível. Ele ficou no escritório principal do banco, com uma placa explicando sua história. Um lembrete para todo funcionário, todo gerente, todo diretor, que aparência não define valor, que preconceito destrói, que dignidade é universal. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu a dor de Helena, a transformação de Armando, o amor de Beatriz, eu te peço, se inscreva no canal. Deixe seu like. Porque são histórias assim, histórias que nos fazem refletir sobre quem somos e quem queremos ser, que precisam ser contadas. Deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você já passou por alguma situação parecida, seja tendo sido julgado injustamente ou tendo julgado alguém e depois percebido seu erro. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de momentos que te lembrem que todo ser humano, absolutamente todo, merece dignidade, respeito e a oportunidade de mostrar quem realmente é. Que nunca julguemos um livro pela capa, uma pessoa pela roupa, um coração pelo que os olhos podem ver. Porque as maiores riquezas são invisíveis. E as pessoas mais valiosas, às vezes, são aquelas que o mundo ensinou a não ver. Obrigado por estar aqui. Sua presença faz toda a diferença. Até a próxima história.